sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Sim, hoje uma aula muito especial. Nós vamos falar dos pilares dessa jornada do médico de sucesso. Sim, você já deve ter se perguntado por que algum médico tem sucesso e você, como médico, não consegue alcançar o mesmo sucesso que outro médico, que muitas vezes é pior tecnicamente que você, ou tem uma jornada muito inferior que a sua, ou também que não percorreu o mesmo caminho que você. Sim, eu vou te conduzir por todos esses pilares do médico de sucesso. Bom, eu sou Fernanda Costa Curta, sou fisioterapeuta de formação, executiva em saúde e mentora por pura paixão. Sim, hoje eu cuido de carreiras médicas e negócios na área da saúde. Eu tenho 3 empresas, uma consultoria em saúde, que é a Hub Clean, a Direct Clean, que é uma empresa especializada em reembolso, e a Medboard, que é uma empresa de educação em saúde. Já participei de diversos projetos e eu queria contar 2 muito especiais para vocês. O primeiro, eu fui coautora do livro Mulheres na Saúde, e o segundo projeto muito especial e do meu coração é que eu estou também como apresentadora do programa Meta Doctors Talks. Sim, um programa onde eu entrevisto os especialistas e executivos em saúde para uma plataforma recheada de experiências e benefícios para o médico. Bom, agora você já me conhece e eu também quero te conhecer durante toda essa jornada. Mas, antes disso, eu queria trazer para vocês quais são os pilares que o médico consegue deslanchar para alcançar o sucesso. Sim, esses pilares eles são muito importantes. Você vai ver que parece que são pilares de gestão ou pilares extremamente operacionais e que fogem do seu conhecimento como médico, mas não. Eles estão extremamente ligados ao seu dia a dia. Eu trouxe para vocês 11 pilares aqui. A gente vai falar de estratégias, de negócio, de network, de gestão operacional, de gestão financeira, de cultura e pessoas, de gestão comercial, de vendas, de marketing, de comunicação. Sim, eu considero esses pilares robustos e importantes para que o médico siga uma carreira de sucesso. Presta atenção, imagine uma pirâmide. A base dessa pirâmide precisa ser forte, precisa ser robusta, precisa ser larga, precisa ter alicerces fortificados, para que quando você chegue no ápice, essa pirâmide não desmorone. E são esses pilares que vão dar essa sustentabilidade na tua carreira como médico ou no seu negócio de sucesso. E nós vamos começar falando uma frase que eu digo sempre e que é importante você ter com você. Então pega já aí seu caderno, sua caneta e você anota isso 10.000 vezes. Por quê? Porque médico não precisa ser gestor. Ele precisa ser um líder, ele precisa ser empresário, ele precisa entender de gestão, mas ele não precisa estar imerso no sistema operacional. Pega aqui comigo uma ideia. Ser gestor é estar no dia a dia operacional da sua instituição de saúde. Ser gestor é simplesmente estar lá, batalhando no front. Agora você precisa ser o líder, você precisa inspirar pessoas, você precisa ser um empresário, você precisa entender de estratégia. E é esse o nosso primeiro pilar, que é estratégia, negócio e network. Sim, dentro de um ecossistema da saúde, onde a sua empresa e a sua carreira está ali no centro, é importante que isso se converse com todos os outros pilares que estão ao redor. Sim, dentro da área da saúde, esse ecossistema ele é robusto e ele está sempre ligado com a sociedade, com os setores, com os clientes, com o governo, com as regulamentações, e todo esse ecossistema ele tem sim importância no centro, no seu consultório, na sua instituição de saúde, na sua carreira. Então é importante entender desse ecossistema para que você possa trazer as melhores estratégias de crescimento para o seu negócio. E não tem como falar de estratégia e falar de negócios sem falar de network. Hoje, o network
é uma rede dissipada de pessoas e informações. Se eu perguntar para você agora, de todas as pessoas que você tem lá no seu Instagram, quantas realmente você conhece? E estudos mostram que você conhece 10% de todas as pessoas que realmente te seguem e acompanham o seu conteúdo. Mas por que não conversar com essas pessoas? Por que não entender se essas pessoas têm algo a oferecer para você ou se você tem algo a oferecer para elas? Então, neste pilar de estratégias, de negócio, de network, essas alianças, elas são importantes. Antes, a gente estava no mundo VUCA, no mundo volátil, no mundo cheio de ambiguidade, de incertezas, de complexidade. Depois da pandemia, nós passamos a viver num mundo completamente bunny, de fragilidades, não linear. E isso é importante, por quê? Porque gera extrema incerteza. Só que dentro de estratégia, dentro de negócios, as incertezas elas precisam ser medidas. Você precisa sim entender quais são as suas incertezas para que você possa alavancar o seu negócio. Fernanda, não estou entendendo nada do que você está falando. Eu sei do meu técnico operacional. Bom, então eu vou te dizer o seguinte: quando você quer abrir a sua clínica ou quando você quer abrir o seu negócio, você precisa entender que há um momento certo para fazer isso e a forma correta para você fazer isso. Você precisa sentar, você precisa fazer análise de mercado, você precisa entender como estão os outros negócios, você precisa entender de regulamentação, você precisa sim entender como esse ecossistema se conversa, ou se você vai ter fontes pagadoras, como as operadoras de saúde, ou se não, se você só vai trabalhar no seu sistema particular, ou quem sabe um outro modelo de remuneração que é o reembolso médico. Você sim precisa pensar nisso dentro da sua estratégia. Se você vai abrir a sua clínica no bairro A, no bairro B, se você vai ter uma secretária, uma equipe administrativa, uma equipe de apoio, tudo isso faz parte da sua estratégia, faz parte do seu negócio. A sua rede de networks, ela pode te ajudar? É claro que ela pode te ajudar. Ela pode te trazer robustez, ela pode te trazer conhecimento, ela pode te trazer autoridade. Então, dentro do pilar estratégia, negócio e network, o que te difere de um médico de sucesso? Difere que eles fizeram isso com muita velocidade. Eles conseguiram colocar rapidamente no papel e tirar rapidamente do papel toda essa estratégia para que a estratégia se desenvolva no negócio e que esse negócio seja tão bem visto, que tragam networks poderosos para toda essa estruturação. E aí, eu quero reforçar aqui com vocês a diferença de ter uma boa governança, ou seja, de ser um bom empresário, e de fazer a gestão operacional. Então, prestem atenção, não caiam em armadilhas por aí. Não, médico não precisa ser gestor. Médico precisa entender de estratégia, de negócios. Então, vocês precisam sempre entender para onde vocês vão, como vocês vão direcionar isso, como vocês vão monitorar a clínica de vocês ou o negócio de vocês, sempre avaliando quais foram as melhores práticas. E dentro disso, traçar uma estratégia que vai ser, sim, repassada para o seu gestor, para aquele lá que você vai contratar. E é esse gestor que vai estar no operacional da sua clínica, no dia a dia da sua clínica, vai pegar a estratégia que você traçou, ele vai planejar o que ele tem que fazer dentro daquela estratégia, ou seja, aonde estou e para onde eu vou. Ele vai planejar só como ele vai fazer para chegar lá. Ele vai executar, ele vai controlar esse dia a dia da equipe, ele vai controlar esses indicadores, ele vai mapear quais são as oportunidades e as ameaças do mercado e ele vai trazer isso para você de forma muito simples e muito mais mastigadas, entre aspas, para que você volte a monitorar, avaliar e dar o direcionamento correto. Ou seja, você, como médico, como empresário, você precisa ter certeza daquilo que você quer.
aonde você está hoje e para onde você quer ir. O seu gestor que vai trabalhar em paralelo com você, juntos, caminhando de mãos dadas, ele vai trazer a execução, o dia a dia. Pensa o seguinte, você tem uma clínica, você tem uma equipe para gerenciar, você tem estratégias para fazer, mas você tem o paciente para cuidar. Você tem congressos para ir. Você precisa se atualizar de forma técnica, de forma científica. Como levar as duas coisas ao mesmo tempo? Então, não dá para você ser gestor. Mas se você for um grande líder, se você souber exatamente para aonde você quer ir, se você tiver propósito, se você tiver direcionamento, você consegue inspirar outras pessoas que vão estar dentro ali da gestão e que vão executar o dia a dia para você. Então, esse pilar de estratégia, negócio e network, ele é extremamente importante como a base, como seu alicerce basal, como aquilo que você vai ter de estrutura sólida para o seu negócio perpetuar. E aí eu vou deixar aqui 3 dicas muito importantes. Tem um filme chamado Fome de Poder, não sei se você assistiu, se você não assistiu, você precisa assistir. Se você assistiu, eu queria trazer uma memória desse filme para você. Quando o McDonald's surgiu, ele era apenas uma lanchonete. Alguém de fora, com uma visão estratégica, com uma liderança poderosa, transformou uma simples lanchonete que tinha uma técnica muito boa, um atendimento muito bom, numa rede de sucesso. Então veja, o dono, o fundador, ele tinha o melhor sabor, ele tinha o melhor atendimento, mas ele não sabia fazer aquilo virar um grande negócio. Teve que vir alguém de fora, com um olhar empresarial, com um olhar estratégico, com um olhar de negócio, com um network forte para fazer aquilo prosperar. Prestem atenção, são 2 posicionamentos diferentes, são 2 visões completamente diferentes, e esse filme traz isso muito claro. Que hora você tem que deixar de ser técnico para ser empresário, e que hora você tem que deixar de ser empresário para ser um grande líder. E um livro que eu recomendo muito, que todos vocês médicos precisam ler, ele precisa ser livro de cabeceira, é O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor, ele traz exatamente isso. Qual é a face importante e a virada de chave que você faz, onde você entende que ser só técnico não basta mais. Saber somente da parte técnica científica não basta mais. Não vai fazer o seu negócio prosperar. Vai fazer sim você crescer quanto autoridade técnico-científica, mas não vai fazer você ter um negócio de sucesso. O mito do empreendedor, ele traz essa virada de chave, ele traz insights poderosíssimos para que vocês possam, sim, dividir qual é o momento correto entre ser somente médico e ser um médico empreendedor e estar alguns passos daquele médico de sucesso. E como fazer amigos e influenciar pessoas, que é uma bíblia de como fazer networking. Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você traz este relacionamento, a nutrição desse relacionamento para dentro do seu negócio? E esse relacionamento nutrido com muito network, com uma rede de network dentro do seu negócio, como é que a gente movimenta isso para dentro da estratégia da sua empresa, da estratégia do seu negócio e, claro, daquela jornada de sucesso para facilitar o seu dia a dia. Bom, dito isso, tirem print dessa tela, porque esses são os 3 pilares importantes que vocês precisam ter nessa jornada inicial: estratégia, negócio e network. Não dá para simplesmente pensar assim, olha, eu estou cansado de fazer plantão e agora eu vou abrir uma clínica. E de repente eu vou lá, simplesmente alugo um consultório e começo a trabalhar. Não, a sua jornada vai ser longa demais. Agora, se você parar um pouquinho antes e pensar, como é que eu posso fazer isso? Quanto isso vai me custar? Qual é a jornada que eu vou ter que seguir? Começar a modelar médicos que já tiveram sucesso e que possam trazer isso para vocês com muito mais agilidade. Trazer filmes, séries, livros, né? Para que vocês tenham robustez estratégica. Isso sim vai facilitar a tua vida e eu tenho certeza. Mas
Tem uma frase de Peter Drucker, e quem não conhece Peter Drucker é o maior administrador que a gente tem aí. Ele fala assim, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E por que ele trouxe essa frase? Porque de nada adianta a gente ter uma estratégia forte, um negócio robusto, um network bem estabelecido, se a nossa empresa não tem cultura. E cultura é formada por pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes raças, de diferentes ambientes. E por isso que ele disse que a cultura come estratégia no café da manhã. De nada adianta você ter uma base sólida, alicerces firmes, se a próxima parte vai ser tocada por pessoas. Então, esse slide ele é muito importante para vocês. Por quê? Ele traz o seguinte: cultura refere-se aos tipos de atitudes e formas acordadas de trabalho compartilhado por um time de colaboradores. A cultura ela só pode ser dada de duas formas. Ou ela chega através de um propósito muito forte, muito bem estabelecido, ou ela acaba se instaurando pelo grupo de pessoas que estão ali. Ou seja, se eu não tenho um propósito, se a minha empresa ela não sabe qual é a razão fundamental da existência dela, ela não sabe qual o movimento que ela traz, ela não sabe qual o foco dela no presente, o foco dela no futuro, ela não sabe por que ela existe, né? Que é diferente de eu existo para faturar, mas eu existo para trazer um movimento, eu existo para mudar a vida das pessoas, eu existo para alguma coisa. Se isso não for forte, se esse propósito não for forte, as pessoas que estarão junto com vocês também não vão ter isso dentro delas. E a cultura se instaura a partir de um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas, eles vão fazer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que dá um direcionamento do que resolve. Então, você, quanto médico, um médico líder, um médico empresário, você está no meio entre fazer uma boa estratégia, ter o seu negócio robusto e estruturado, trazer a sua base de networking fortalecida para que o seu propósito seja respondido. Ou seja, por que você está no mercado? Por que você existe? Por que a tua empresa existe? Isso tem que ser colocado no primeiro dia de trabalho do seu colaborador. Olha só, colaborador, nós existimos porque nós fazemos o movimento XYZ, porque nós queremos trazer esses benefícios à população, porque nós nos diferenciamos do mercado por causa disso. E esse colaborador bem instruído, dentro de um onboard bem estruturado de recepção desse novo colaborador, ele vai alinhando expectativas. Se ele vai alinhando expectativas, ele começa a andar no mesmo propósito da sua empresa, ok? Não adianta você simplesmente contratar uma secretária e falar para ela o seguinte: olha só, essa é a sua mesa, aqui esse é o prontuário eletrônico, essa é a agenda, tá aqui o telefone. Começa a agendar pacientes para mim. Ela não sabe qual é a sua especialidade, ela não sabe o que você faz, ela não sabe qual é o seu planejamento para o futuro, ela não sabe por que a empresa existe. E se ela não sabe tudo isso, como é que ela pode dar o melhor dela? Então, a cultura, ela é formada por um propósito. E esse propósito, ele traz robustez sólidas para que as pessoas te entreguem melhor resultado. Então, você precisa entender que cultura é você quem dita, é a sua instituição que dita. Lá na estratégia, quando a gente vai fazer estratégia, eu já me pergunto, o que eu quero ser? Como eu quero ser isso? Para onde eu vou? De que forma que eu vou? Quanto tempo vai levar para eu chegar aonde eu quero chegar? E qual é essa trajetória que eu vou fazer? E eu trago isso para os meus colaboradores. Olha só, quando eu estava pensando lá na estratégia da empresa, eu pensei que a gente pode criar juntos esse movimento. Eu começo a vender a minha ideia para os meus colaboradores. Isso é instaurar cultura. E cultura bem instaurada, cultura bem alinhada, traz um propósito muito mais forte, traz um movimento. Antigamente,
a gente falava de missão, visão e valores. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. A missão, a visão daquela empresa, os valores daquela empresa são esses. Isso se falava lá atrás. Hoje, a gente fala de movimento. Qual é o movimento que a tua empresa promove? Qual é a transformação que a sua unidade de saúde gera? Qual é o propósito seu, quanto médico e quanto empresário? Isso é muito importante para que vocês possam carregar as pessoas junto com vocês. E eu gosto muito desse framework, que ele traz exatamente o seguinte: a gente tem ali 4 quadrantes, e esses quadrantes eles são divididos em estabilidade, em flexibilidade. Então, quanto você tem que ser mais flexível e menos flexível. Eu sempre digo, seja igual um bambu. Seja igual um bambu. Flexível o suficiente para não quebrar. Você não pode quebrar, mas você precisa ter flexibilidade. Flexibilidade nos relacionamentos, no seu idealismo, na sua criatividade, na sua diversão e entusiasmo, não só perante a você, mas perante a sua equipe. Você precisa ter flexibilidade diante da sua força, da sua coragem, do seu do seu planejamento, da sua preparação, desculpem. E vocês precisam também ter respeito, estrutura e regras comuns. Por quê? Porque você vive em comunidade. Quer seja uma comunidade onde exista só você e a sua secretária, quer seja uma comunidade de um ambiente hospitalar muito mais robusto e que muitas vezes você vai lá só para fazer uma cirurgia e de repente não conhece ninguém. Da mesma forma que você entra, você sai. E será que você está alinhado com a cultura daquele local? Será que você está alinhado com o propósito daquele local? Será que você está alinhado com aquelas pessoas que estão ali? Porque uma hora você pode ser empresário, você pode estar dentro da sua clínica, você pode estar muito bem alinhado com os seus propósitos. E quando você sai de lá para utilizar uma instituição parceira, será que você está alinhado com aquele propósito? Será que os valores daquela instituição são os mesmos valores que o seu? Então, ora você é empresário, ora você é técnico. Mas isso não é insolúvel. Ou seja, não tem como você tirar um avental e colocar um paletó e mudar simplesmente. Você já não é mais a mesma pessoa. Não, você é a mesma pessoa. E o propósito, ele vem muito forte quando a gente consegue alinhar o propósito pessoal com o propósito profissional. Porque você fecha o seu paletó e dali ninguém te abre. Então é importante vocês pensarem nisso. Cultura e pessoas é o segundo pilar ali de alicerce para a nossa pirâmide. Ele é super importante. As pessoas precisam estar com você porque você inspira, porque você é um líder inspirador, porque você tem propósito, porque a cultura da tua empresa é forte. E é isso sim que vai alavancando a caminhada de sucesso do médico, que entende que ele não precisa ser gestor, ele precisa ser o líder dessa equipe, ele precisa estar lá no dia a dia. Olha só, pensa uma instituição cheia de pessoas. Então eu tenho um propósito muito forte que está alinhado com os meus valores. Propósito, então, a minha razão de existir, o porquê que eu tô aqui, que diferença eu faço no mundo com esse tanto de pessoas ao redor. Depois eu trago os meus valores. O que é negociável e inegociável para mim? Talvez seja negociável para você, por exemplo, horário. Talvez a tua empresa tenha um horário flexível. Minha secretária pode trabalhar de terças e quintas, que eu estou no hospital, ela pode trabalhar de forma remota, mas segunda, quarta e sexta que eu estou na clínica, ela precisa estar aqui comigo. São valores negociáveis. E o que é um valor inegociável? Por exemplo, ética, transparência. São valores inegociáveis. Então, você precisa também ter clareza de quais são os seus valores negociáveis e inegociáveis para que você possa instaurar isso dentro da sua cultura. E sim, às vezes eu escuto assim do médico, eu contratei uma secretária que só falta, todo dia ela tem um problema pessoal e ela só falta. Ela não está dentro da tua cultura, ela não sabe quais são os valores negociáveis e inegociáveis para você. E é você que tem que passar. É a mesma coisa quando o médico fala, mas eu contratei uma secretária com experiência. Não, meu amigo, não é com experiência. Ela pode ter experiência no outro lugar que ela trabalhou,
mas agora ela está na tua empresa, que tem propósito próprio, que tem cultura própria, que tem valores negociáveis e inegociáveis próprios, e ela precisa sim se adaptar à sua realidade. Ela pode ter experiência naquele prontuário onde ela vai fazer agendamento, ela pode ter experiência no script onde ela vai atender o seu paciente pelo WhatsApp, mas ela não tem experiência na tua empresa. E isso você precisa sentar, é isso que você precisa inspirar, é isso que você precisa trazer como base. Cultura, propósito, valores vão fazer com que a sua empresa cresça. E se sua empresa cresce, você cresce, porque é você que dá o tom. E essa é uma grande diferença e um pilar importante para o médico de sucesso. Então vamos dar uma revisada aqui. A gente começou lá, eu tenho que fazer uma estratégia, eu tenho que entender de negócios, eu tenho que fazer networks bem fortalecidos. Ok, agora eu tenho que trazer cultura, ou seja, o que é bom para mim tem que ser bom para o meu time. O meu propósito tem que ser o propósito do meu time. O movimento que eu gero tem que ser um movimento que o meu time também vai estar engajado. Ok, tudo isso é feito por pessoas, é feito por uma comunidade. E essa comunidade, ela precisa estar alinhada às suas expectativas. Ou seja, alinhar as expectativas é um ponto de partida para o sucesso. E quando eu digo que você chegou lá, você chegou no sucesso, você teve uma estratégia bem montada, seu negócio está funcionando bem, tua equipe é motivada. E aí é uma frase que eu sempre falo, que não é sobre ganhar dinheiro, e sim sobre o que você vai fazer com esse dinheiro que você vai ganhar. O que você vai fazer? Aonde você vai investir? De que forma você vai trazer mais tecnologia para o teu paciente? De que forma você pode engajar melhor a tua equipe? O que será que o mercado está trazendo de novo que você ainda não tem? Então não é sobre só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, faz parte, todo mundo quer, né? Falar de dinheiro é sempre uma bênção, mas olha só, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre o que você faz com esse dinheiro. Então eu gosto muito de trazer essa pirâmide para vocês, ela é uma pirâmide que vai do operacional para o tático e estratégico, sim, e aqui a gente fala de gestão operacional e também de gestão financeira. Pessoal, não tem como falar de gestão operacional sem falar de gestão financeira. Entra junto. Se eu aumento a minha produção, eu preciso de mais pessoas. Se eu preciso de mais pessoas, eu tenho uma folha de pagamento mais robusta. Se eu tenho uma folha de pagamento mais robusta, muito provavelmente eu vou ter alguma coisa na minha operação que eu vou ter que cortar para que eu possa alinhar esse meu fluxo financeiro. Operação e financeiro andam juntos. Não tem como separar. Não tem. Então, olha só, na sua base operacional, você precisa sim fazer a gestão do seu orçamento. É aquilo que você gasta todos os dias, é o seu fluxo de caixa, é onde você compra, quais são os seus fornecedores, é como você está vendendo, é a sua precificação, é o quanto você vai investir, em quem você vai investir, será que a estrutura está boa, está bonita? E aquele cafezinho lá na recepção, será que chocolate vale a pena para colocar na recepção para os pacientes? Está dentro da sua gestão de orçamento, está dentro da sua gestão operacional, que tem tudo a ver com a sua gestão financeira. Quanto mais robusto minha gestão operacional, mais robusto é a minha gestão financeira. E saindo então da gestão de orçamento, a gente vem para a gestão de processos, que são aqueles fluxos, aqueles manuais, os POPs, os procedimentos operacionais padrões, que vai dar o tom para a sua equipe. Porque já dizia Alice, no País das Maravilhas, quando encontrou com o gato perguntou, mas Alice, para onde você quer ir? E Alice disse, não sei. E ele disse, o gato respondeu, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Ou seja, os manuais, a gestão dos processos, eles dão o tom do seu dia a dia. Se eu tenho um manual para seguir, se eu sei o fluxo que eu tenho que seguir, então eu sei para onde eu preciso ir. E ele é muito importante. A gestão de anomalias é, na verdade, a gestão de riscos. É a gestão de tudo que sai do meu normal. Saiu do meu normal, o que eu tenho que fazer? Vou dar um exemplo. O paciente chegou no consultório, ele está atrasadíssimo, o médico já está atendendo outro paciente e ele quer ser atendido.
Isso é uma gestão de anomalia, isso é uma gestão de risco. Como é que a tua secretária vai lidar com isso? Ela vai falar, olha, simplesmente você chegou atrasado, vai embora, marca outro dia, ou ela vai tentar fazer uma mediação desse conflito? Ela precisa aprender sobre isso. E aí depois a gente vai para o tático. Pensa, pessoal, essa base da gestão operacional e da gestão financeira, ela é uma base do dia a dia. É aquela base que você vai estar, quanto médico, lidando com o teu paciente, enquanto a tua secretária, o teu gestor e a tua equipe está fazendo a operação rodar, tá bom? E aí a gente vem para a excelência administrativa. Se eu tenho uma gestão operacional bem formalizada, eu tenho gestão de processos bem formalizados, eu consigo fazer mediação de conflitos, eu consigo fazer gestão de risco, é óbvio que a excelência administrativa, ela vem junto. A excelência é onde estão os documentos, eu estou dentro da regulamentação, mudou aquela normativa, eu preciso me adequar. E aí vem essa excelência administrativa. E tudo isso vai gerando valor. Da mesma forma que eu entro também numa excelência de gestão financeira. Percebem? De um lado eu tenho a gestão administrativa, do outro lado eu tenho ali a nossa gestão financeira e no meio eu tenho a minha geração de valor. Quanto mais valor eu gero para o paciente, quanto mais valor eu gero para a minha equipe operacional, que é a minha base, mais excelência administrativa e financeira eu tenho, porque eu transbordo. E a partir do momento que eu entro em transbordo, eu tenho excelência dos dois lados. E claro, tudo isso não seria possível sem aquilo que nós falamos lá no começo, que é o seu plano estratégico, que é o nosso primeiro pilar. Então, olha só, a gente tem o primeiro pilar lá no estratégico, que é onde você, médico, tem que estar. É onde você tem que estar investindo o seu tempo, planejando, estruturando. E sim, sendo seu próprio funcionário quando você entra no técnico científico, quando você entra no operacional. Mas você precisa separar tempo para fazer os dois. Não dá para fazer o estratégico no intervalo da tua consulta. Não dá. Não dá para fazer o estratégico nas sextas-feiras que você não atende. Não dá. E também não dá para separar o estratégico para o sábado. Porque aí você precisa alinhar com o seu propósito pessoal, que é estar com a sua família, fazer aquilo que você gosta. Então, você precisa, sim, dentro da sua jornada de trabalho, separar que horas você vai estar no seu estratégico, lidando com a sua equipe, e que horas você vai estar prestando serviço para si mesmo, como seu operacional. Não que você deva, não que esse seja o propósito, mas se você não quer sair do operacional, do atender o paciente, do dia a dia com o paciente, essa divisão precisa ser feita de forma importante. Porque ora você é empresário e ora você é médico. E isso daqui faz toda a diferença. Olhem só esse gráfico, que é o gráfico de excelência operacional. Olha esses quadrantes, é tudo que a gente tem falado até agora. Nós falamos de gestão de pessoas, nós falamos de gestão financeira, de gestão operacional. E quando é que eu tenho essa excelência? Que vocês falam, nossa, o médico tá voando, né? Aquele médico tá voando, principalmente quando eu olho ali nas redes sociais, eu falo, nossa, esse médico, ele entrou aqui na rede social, ele tinha 2.000 seguidores, agora ele tem mais de 100.000 seguidores, ou tá com a agenda lotada, ou começou a cobrar o preço da consulta dele, 3, 4, 5 mil reais. Como é que ele chegou lá? Ele chegou na sua excelência operacional, ele entendeu o ambiente, ele entendeu a estratégia, ele começou a gerar resultados, ele chegou no seu pico de excelência. E esse gráfico, ele traz para a gente toda a robustez que você precisa prestar atenção. Então, já aproveita e já tira aí o print dessa tela, porque este é um gráfico muito importante para o seu dia a dia. E claro, as pessoas, elas não compram bens e serviços, elas não compram consulta, elas compram relações, elas compram história, elas compram magia. Então, a partir do momento que eu entendo lá no meu propósito, lá na minha cultura, lá nos meus valores negociáveis e inegociáveis, eu começo a contar a história daquele negócio. Eu começo a contar
a história do meu movimento. E aí a primeira coisa que eu faço é vender isso para minha equipe. Pessoal, eu tenho uma clínica que faz isso, a gente vai chegar em tal lugar, nós vamos transformar vidas dessa forma. E depois que eu faço isso com a equipe, é hora de eu fazer isso com o meu paciente, né? Hoje o paciente ele está muito mais engajado nas relações que eles vão ter com os médicos, com as histórias que esse médico vai trazer, até mesmo para que ele possa compreender em que momento da vida que ele está, do que simplesmente se você participou do congresso A ou do congresso B, se você se formou na instituição Y, se você se formou na instituição Z. Calma, não me xingue. Não me xingue. Nesse momento você deve estar pensando, ela tá louca, o que ela tá falando? E eu vou te falar isso com muita propriedade. O paciente quer saber da tua história. Ele quer saber qual o movimento que você está. Ele quer saber por que você existe. Ele quer entender qual foi a jornada que você percorreu para chegar aonde você chegou. Ele quer saber se você vai ser o responsável pela cura ou pela melhora dele. Ele quer saber se você tem bagagem suficiente para acompanhar e para manter esse relacionamento ao longo da jornada que ele vai estar com você. E é por isso que o Céu te diz isso. Ele diz que as pessoas não compram bens e serviços. Elas compram relações, elas compram história, elas compram magia. Então, quando a sua secretária já vai fazer aquele primeiro atendimento, que história ela está contando de você? Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Sim, eu sou secretária do Dr. Pedro. E que história que eu vou contar do Pedro? Eu preciso saber da história do Pedro para contar a história do Pedro. Olha, o Dr. Pedro, ele fez uma formação assim, ele tem alta capacidade nisso, ele tem uma excelência profissional nesta especialidade ou nesta área. E sim, ele vai poder te acompanhar com muita excelência. É isso que o seu paciente quer ouvir. Nada mais que isso. E aí eu trago aqui para vocês que sim, comercial e vendas é a coisa mais nova que existe dentro da área da saúde. Não se falava de comercial e vendas há muito pouco tempo. Começamos a falar disso o quê? Há 6, 8 anos atrás. Sim, a gente vende. Olha só, notícia boa para você. Você vende sua consulta, você vende seu procedimento, você vende o seu programa de tratamento, seu acompanhamento. E esse ciclo de vendas, ele é muito importante. Você precisa aprender sobre ciclo de vendas. Você precisa aprender em que momento você está lidando com esse paciente, que você vai estar prospectando esse paciente, que você vai estar atribuindo a este paciente condições necessárias para que ele possa comprar de você. Então, você precisa vender o seu tratamento, você precisa vender o seu procedimento, você precisa vender que aquele paciente faça o tratamento correto. E o que é o tratamento correto? Olha só, pensem comigo, o paciente te procurou, sua secretária foi fenomenal, agendou, ou ele veio por algum patrocinado do seu Instagram, que seja, e ele chegou. Ele chega já com a expectativa lá em cima, de que você vai trazer para ele o direcionamento daquilo que ele precisa. Então, você vai alinhar essas expectativas com o seu paciente. Só que para ele seguir o tratamento que você vai propor para ele, você tem que vender a ideia. Você tem que vender que aquilo é melhor para ele. Senão, ele vai simplesmente botar a receita no bolso e não vai voltar. Você vai pedir um exame, ele não vai fazer, ele não vai retornar. E você não vai conseguir fidelizar esse paciente. E se você não fideliza esse paciente, você não tem um tratamento adequado, você não supera as expectativas dele. E quais são os seus cases de sucesso? Então, ciclo de vendas não é sobre jogar simplesmente, né, ainda mais nesse momento de mudança aí da nossa lei da publicidade médica, não é jogar somente ali o que você faz, como você faz, que produtos você oferece, mas é entender que esse paciente, ele está no centro desse ciclo de vendas. E vocês precisam trazer para ele robustez em toda a jornada dele de venda. Ele precisa comprar a ideia, ele precisa comprar o tratamento, ele precisa comprar a evolução, o acompanhamento. Então, se a gente puxa vários estudos, a gente consegue entender que a
apenas, olha que grave isso, apenas 30% dos pacientes fazem o tratamento adequado. E eu explico, calma, vou explicar sobre isso. 30% por quê? Porque eu passo no médico, se ele não conseguiu vender a ideia para mim, se ele não conseguiu me passar confiança, confiabilidade, eu vou sair de lá, eu posso até comprar a medicação que ele me passou, mas talvez eu não vá tomar. Eu posso até comprar a medicação, tomar dois dias, eu não vou ver resultado, eu não vou seguir. Eu posso até marcar o exame e fazer aquele exame, mas eu não retorno na clínica para mostrar esse exame para o meu médico. Será que vocês têm pacientes assim? E olha só, isso vem muito de uma gestão comercial eficaz. O paciente passou com você, então lá nos nossos primeiros pilares está todo mundo engajado, tua equipe está engajada, todo mundo já sabe para onde ir, qual o propósito, qual o movimento, você já chegou num pico de excelência operacional, ou seja, a sua entrega no dia a dia é muito bom, e aí você tem uma falha na sua gestão comercial. O paciente chega até você, você vende para ele um tratamento, mas a sua equipe não acompanha o desfecho. Olha só que importante, o desfecho daquele tratamento, o desfecho da onde aquele paciente foi, se ele conseguiu alavancar aquele tratamento, se ele teve cura ou não, melhora ou não, ou seja, isso é sim da sua gestão comercial. E tá tudo bem, é uma coisa nova. Eu acredito que 1% da população médica tem a gestão comercial estruturada? Pode ser que sim, acredito que sim. É uma coisa nova, você consegue se estruturar. Mas olha só, deixando a pessoa focada na jornada de vendas do paciente é importante. A sua secretária não dá conta de fazer isso. Você precisa ter métricas. Quantos pacientes me ligaram? Desses, quantos foram agendados? Desses que foram agendados, quantos vieram à consulta? Desses que vieram à consulta, quantos geraram exames? Quantos geraram procedimentos? Quantos vão tomar uma medicação ou fazer um tratamento conservador e precisam retornar? Desses que eu pedi exames, né? Quantos voltaram para o retorno da consulta? Isso, quem faz esse acompanhamento, pessoal, é a gestão comercial, porque está dentro do ciclo de vendas desse paciente. E tá tudo bem, é muito novo isso para você. Então eu trouxe 3 dicas de livros aqui que pode te ajudar nessa jornada. Sim, Fernanda, por que livro? Porque como é muito novo na área da saúde, falar de vendas na área da saúde ainda é falar de vendas como uma área geral. E existem passos importantes e que antecedem essa jornada de cursos e uma busca incessante pelo conhecimento que você precisa ter, que são bases sólidas. Então, vendas não ocorrem por acaso. Esse livro é fantástico. Ele vai te falar que não adianta você sentar e tentar vender, que você precisa proporcionar a venda. E aí ele se consolida quando eu trago armas da persuasão. Como é que você vai consolidar essa venda? Como é que você vai trazer essa venda, não por acaso, ela não vai acontecer por acaso, não, você vai focar em vender aquilo que você precisa vender. E receita previsível é se a venda não acontecer. Ou ela pode acontecer e como ela pode ser previsível dentro do seu fluxo de caixa. Então eu vejo muitos médicos dizendo assim, nossa, a minha área, ela é variável, né? Ela é inconstante. Tem meses que eu faturo muito, mas tem meses que eu faturo nada. Receita previsível. Esse livro traz para vocês uma robustez de como vocês podem se preparar para ter o mesmo faturamento todos os meses e um faturamento que vai acelerando ao longo do tempo. Então, eu vou deixar 3 indicações para vocês começarem a pensar um pouquinho sobre comercial, pensar um pouquinho sobre vendas. E Bill Gates disse o seguinte, que a chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. Então, observar o mercado, saber qual o ciclo do momento, saber para onde o mercado está indo, ter essa percepção muito mais rápida de que todo mundo que está indo num movimento manada e correr, acelerar, agir,
interação vai fazer você chegar lá primeiro. Sim, e não dá para esperar. A gente teve alguns movimentos no mercado da área da saúde, que eu vou explicar eles agora para você. A gente teve um movimento da nutrologia, né, que veio logo após o movimento da medicina integrativa. A gente teve a medicina integrativa, a gente teve o movimento da nutrologia, agora a gente está vivendo o movimento da medicina da dor, daqui a pouco vamos viver fortemente o movimento da medicina regenerativa, e tudo isso banhado por muita inovação e tecnologia. Se você está acompanhando esse mercado e já sabe disso, acelera, acelera, acelera para chegar primeiro, porque é dessa forma que você se torna líder de mercado. E a liderança do mercado, ela começa ali, ó, em marketing e comunicação. Como é que você está se posicionando? Como é que está a tua autoridade? E eu trouxe aqui para vocês a pirâmide da autoridade, conhecida aí por todos os infoprodutores do marketing que estão nas redes sociais, e que agora temos sim médicos infoprodutores, médicos vendendo e-books, vendendo cursos, vendendo livros, vendendo mentorias. Tá errado? Não, não tá errado, tá certo. Tá no movimento, é uma receita previsível também, é uma metodologia de remuneração. Você é empresário, e se você é empresário, você pode ter sim diversos centros de receitas que não seja só a sua consulta, que não seja só o seu procedimento. Ser médico é abranger o ecossistema da saúde e trazer benefício para a sociedade. Então, sim, você pode deslanchar dentro de todo esse ecossistema, mas com autoridade. E dentro de marketing e comunicação, o que eu queria frisar para vocês é que marketing e comunicação não é somente Instagram, não é somente estar na rede social, não é somente aparecer e fazer posts. Não, não esqueçam que congressos, por exemplo, congressos como esse, congressos outros que vocês vão, é fonte inesgotável de networking, é fonte de alavancar tua autoridade. É ali que você pode mostrar quem você é ali que você vai fazer conexões importantes, é dali que você vai tirar insights poderosos. Então presta atenção nessa pirâmide de autoridade. Primeiro, você vai escolher ali o teu nicho. Qual é o teu nicho de mercado? Depois você começa a se posicionar em relação ao teu nicho. Depois você começa a gerar conteúdo. Começa a gerar conteúdo nas minhas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Não esqueçam do LinkedIn, eu tô vendo pouquíssimos médicos aproveitando o LinkedIn. Depois você vai para uma zona generalista. E por fim, você vai para o especialista. Quando você começa a falar somente da sua especialidade, e quanto mais nichada for essa especialidade, melhor. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A gente está chegando num momento onde eu sou médico, eu sou, um exemplo, tá, pessoal? Eu sou ginecologista, eu sou especialista em hormonioterapia para mulheres com menopausa e que já têm uma idade acima de 55 anos. Chutei isso agora, mas para vocês entenderem, eu vou fechando essa persona que eu vou atingir. E é ali onde eu começo a ser especialista, começo a falar para um grupo de pessoas muito nichado e começo a ganhar autoridade. Porque aquelas pessoas que você está falando, olhando nos olhos, falando sobre as dores diárias dela, ela não vai te largar. Ela não vai. Porque ela sabe que você pode resolver o problema dela com um post, com uma dica. E não que você vá resolver, mas você começa a chamar a atenção. E se ela tiver que se tratar ou fazer algum acompanhamento, ela vai fazer com quem? Com você. Porque ela te acompanha todo dia. Porque a cultura que você passa, os valores que você passa, o movimento que você lidera, o teu propósito vai estar muito claro para esse grupo nichado de pacientes. E é aí que você começa a escalar e virar celebridade. E hoje a gente já tem alguns médicos que já viraram mito, ou seja, né, que já estão lá no topo da nossa pirâmide de marketing e comunicação. E o que é importante, né, e que os médicos não gostam de fazer?
Ai, mas eu tenho que gerar conteúdo, mas ai, que eu tenho mesmo que gravar vídeo, mas eu tenho que falar, eu não tenho tempo, que hora que eu encaixo? Olha só, você precisa ter consistência, constância, frequência para que você gere relevância. Então, sim, ninguém pode fazer isso por você. É só você mesmo. É só você mesmo. Você tem que gerar o desejo do paciente querer estar com você. Você tem que gerar autoridade para que esse paciente queira estar com você. Você precisa deslanchar na pirâmide de autoridade para que esse paciente queira estar com você. Não tem como outra pessoa fazer isso para você. Lembra? O líder é você. Você que lidera. É você que faz o movimento. É você que traz propósito. E é você que vai gerar sua própria autoridade. Não! Post fixo já não serve mais. Eu ficar falando uma homenagem ao Dia da Mulher, ao Dia do Médico, ao dia, sei lá, de combate ao câncer, isso já não gera mais autoridade. Isso é lá do passado, lá quando começou o Instagram 10 anos atrás. Então, hoje, isso já não gera autoridade. O que gera autoridade é você sim falar sobre o seu dia a dia. É você sim trazer o conteúdo que você sabe de forma muito profunda para aquele paciente que está te ouvindo. Isso é muito importante. E eu trago aqui para vocês, essa jornada é longa. Vocês viram que esses pilares, eles são complexos, eles não são fáceis. Eu nem traria tudo para vocês nessa aula. Seria ali uma demanda longa e uma jornada que a gente precisa deslanchar. Mas eu queria falar para vocês que cada sonho que vocês deixam para trás é um pedaço do futuro de vocês que deixa de existir. Então, palavras do Steve Jobs, não é minha. Então, se você hoje está querendo abrir o seu consultório, ou se você já tem o seu consultório, mas você precisa encher a tua agenda, ou se você já tem o seu consultório, a sua agenda cheia e precisa aumentar a sua autoridade, ou ainda você já tem autoridade, mas você quer ser uma celebridade, você quer virar um mito dentro da tua área, dentro da tua especialidade, é importante você entender de todos esses pilares. Porque o que diferencia você daquele médico que já chegou lá foi exatamente colocar em ação cada um desses pilares. Foi entender que sim, você é o protagonista. Que sim, é você que precisa estar lá. É você que precisa dar o tom deste movimento, quer seja para a tua equipe, quer seja para os teus pacientes, quer seja para a sociedade que está ao seu redor. E esses médicos já entenderam isso. Então, os pilares do sucesso dentro de uma jornada do médico de sucesso são esses. E você precisa entender que isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. E eu vou aproveitar para falar para vocês de jornada do clube exclusivo para médicos. Sim, o MetaDoctors. Ele veio para te ajudar nisso. E sabe o que ele traz lá dentro da plataforma? Aulas como essas, melhor do que essa, conteúdos mais profundos para que você possa ser guiado dentro de uma jornada de sucesso. Sim, e olha só, o melhor, você pode se cadastrar gratuitamente. Bom, pessoal, queria agradecer vocês. Vou deixar aqui meu Instagram, meu LinkedIn. Lá eu deixo muitos conteúdos para vocês, como esses, conteúdos de pílulas, dicas do dia a dia, insights poderosos que vocês podem aplicar. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que dentro da plataforma do MetaDoctors, a gente tem conteúdo robusto. E lá que tem aquele programa que eu falei lá no comecinho para vocês, né? O MetaDoctors Talks, que eu trago executivos em saúde para entrevistar e trazer para vocês como é que está funcionando o mercado. E olha só, a gente precisa fazer análise de mercado para fazer o nosso ecossistema girar. Então fica o convite, eu quero ver vocês lá, quero conhecer vocês nas minhas redes sociais e quero ver vocês também lá dentro da plataforma MetaDoctors. Eu fico por aqui, foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês e espero sim que vocês saiam com algum insight poderoso e que possa mudar a sua carreira, mudar a sua jornada, e quero ver você sim na lista dos médicos de sucesso. Foi um prazer enorme.